Muito obrigada a você que nos acompanha através do Facebook da Rádio Estúdio. Nessa manhã nós recebemos, então, a secretária de Saúde de Veranópolis, Vanessa Caglione, para fazer um balanço, né, dessa situação epidemiológica que o município tem enfrentado nesse início de ano. Agora estamos iniciando um novo mês, novidades, novas orientações nos últimos dias também em relação à testagem da Covid. Essas informações tão importantes a gente apura aqui na estúdio e a gente conversa, então, com a Vanessa. Vanessa, muito bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, Laura. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem, né, e nos assistem nessa manhã. E é sempre um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho sobre a situação de saúde pública do nosso município. Então, vamos começar falando um pouco dessa situação, né? Porque foi um início de ano bastante conturbado para toda a secretaria, não só na área da saúde, mas com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo nesse início de ano. Tivemos um elevado número de casos registrados no mês de janeiro, agora a gente começa fevereiro também. Então, fazendo esse balanço do primeiro mês, como a secretaria encarou, né, essa nova onda, esse aumento de casos, como vocês avaliam isso? Bom, Laura, foi um início de ano muito conturbado, né? Muito diferente do que nós estávamos planejando e desejando para 2022. E sim, né, nós tivemos que realmente retomar algumas estratégias e colocar em prática alguns planos que estavam, né, já organizados, mas que precisaram ser implantados para que a gente pudesse dar conta dessa demanda gigantesca e crescente que nós estamos enfrentando desde o dia 13 de janeiro. Então, é algo realmente que nos preocupa, segue nos preocupando, e isso é um sentimento que nós estamos compartilhando quase que semanalmente, né, com as mídias locais, porque é uma demanda crescente e nós ainda estamos no verão. Então, nesse período do ano, a Secretaria da Saúde já está organizando estratégias para iniciar o inverno. E esse ano, infelizmente, não tivemos tempo hábil para isso. Então, a ideia é realmente que a gente possa estar nos próximos dias pensando nesse contexto atual e também nos próximos meses que estão por vir e que, com certeza, teremos dias frios, né? E que Veranópolis já registra dados, como anos anteriores também, de um movimento intenso nos serviços de saúde. Nós fizemos esse primeiro levantamento de dados de casos confirmados no mês de janeiro. Nós tivemos, pelo nosso cálculo, né, 1.797 casos positivos de Covid-19 aqui no nosso município. Um número que é bastante elevado. A gente teve recordes também, tanto de positivos em um único dia, quanto de casos ativos no município. Mas os atendimentos e os testes não foram apenas esses quase 1.800 casos, né? Como é que foi esse trabalho? Temos números atualizados desses atendimentos? Temos, Laura. Então, assim, realmente foi um ano muito movimentado, de muito trabalho, e é importante ressaltar que nós não estamos somente focando no atendimento respiratório, né? Nós também temos toda uma demanda reprimida ainda de 2020, 2021, em função do contexto pandêmico, e também temos outros planos, outras estratégias que já estavam organizadas para serem colocadas em práticas e que realmente não foi possível até então. Mas do dia 13 de janeiro, Laura, até o dia atual, nós testamos mais de 2.100 pacientes no nosso município. Então, é muito teste, e a média de atendimento é de 117 a 120 pacientes dia. Então, vejam que realmente é um movimento intenso. E importante também ressaltar que não é só sintomas respiratórios. Na primeira semana, nós estávamos com todas as unidades atendendo sintomas respiratórios, porém, tivemos, então, que colocar o nosso plano de contingência em prática quando nós centralizamos novamente os atendimentos na unidade central para aquelas pessoas que estão, né, com síndrome gripal, sintomas respiratórios, e também outros vírus estão circulando, Laura, não tem somente Covid. Então, é importante a gente deixar o alerta e reforçar sempre a importância das pessoas seguirem se cuidando. Então, vejam que é muito trabalho diariamente. A nossa equipe realmente está sobrecarregada. A gente vem compartilhando, vem tentando sensibilizar a nossa comunidade em relação a isso. E, novamente, né, estou aqui e não vou deixar de compartilhar esse meu sentimento e o desejo de que as pessoas se sensibilizem, tenham um pouco de empatia e façam a sua parte diante dessa situação toda.
Com certeza. E aprofundando nessa questão dos testes, enfim, dos atendimentos que estão sendo realizados, em outra oportunidade, acho que há 2 semanas atrás, nós conversávamos sobre justamente essa centralização dos atendimentos de Covid respiratórios, especialmente, na unidade central, no posto de saúde central. E agora a gente tem um aumento, a partir desse aumento da demanda de testagem, um certo problema, né, no número de testes. Qual é hoje a realidade do município nessa disponibilidade? Quantos testes temos? Porque o número tem se elevado. Essa nossa disponibilidade vai durar até quando, por exemplo? Laura, essa situação de testes não é só de Veranópolis, né? Nós temos municípios vizinhos que já tiveram que mudar totalmente o protocolo de atendimento por não ter estoques, inclusive zerados, né? O nosso caso, na última quarta-feira, então, nós sentamos com a nossa equipe, nós conversamos e alinhamos um novo protocolo. Lembrando que nós somos regidos por algumas orientações do Estado, não são orientações que devem ser colocadas em prática como de forma obrigatória, né? Não é uma lei, não é um decreto, é simplesmente uma nota técnica, uma nota orientativa, e nós, Veranópolis, sempre buscamos, né, acatar e tentar adaptar o nosso contexto o mais próximo possível dessas orientações. Porém, na última semana, nós recebemos, então, a nota técnica 42 e a nota técnica 43, que ambas, né, mudavam a organização da testagem e do isolamento. O que aconteceu nesse período? Nós observamos que estava existindo um número muito maior de contaminados. Considerando isso, nós tentamos encontrar onde é que estava a falha. E compreendemos que nós teríamos que revisar o nosso protocolo municipal, tanto pela questão da contaminação em massa do público que estava buscando por atendimento, como também considerando os nossos estoques de teste rápido antígeno. Muito defendida, especialmente pela administração pública, e foi algo que foi colocado em prática e que eu digo que foi uma experiência muito exitosa para o nosso município. Contudo, chegou o momento que nós tivemos que recuar, tivemos que repensar e reavaliar como seria possível manter os nossos atendimentos e oferecer testes para aquelas pessoas que realmente, né, estão mais vulneráveis ou mais suscetíveis ou que têm a chance de agravar. Então, considerando tudo isso, nós reorganizamos o protocolo e, a partir da última quarta-feira, estamos colocando ele em prática. A orientação é que não se teste em massa, como estava acontecendo, até porque, Laura, nós temos inúmeras pessoas que buscam por atendimento e mentem, né? Omitem informações simplesmente para acessar o teste. Não é um momento para testar por curiosidade, é um momento de alerta, né? Porque nem o Serviço Público de Saúde, e sei que algumas farmácias privadas do nosso município também estão enfrentando dificuldades em função da falta de testes. Então, qual é o nosso critério atual, Laura? Hoje nós optamos em testar aqueles pacientes sintomáticos, né? Gestantes, pacientes que são imunossuprimidos, aqueles que possuem imunidade baixa por alguma doença de base, cardiopatas severos que possuem um risco de agravo, né? Profissionais da saúde sintomáticos, considerando que nós necessitamos da mão de obra desses profissionais, crianças de 0 a 11 anos com ou sem comorbidades, porque ainda é um público que está, né, em busca da vacinação, e nós estamos tentando agilizar a vacinação desse público, porque também percebemos que está tendo uma movimentação muito maior no serviço de saúde de crianças doentes, com temperatura alta, necessitando de atendimento e manejo e orientação médica, pacientes obesos, aquelas pessoas que têm um IMC maior ou igual a 40, né? E pessoas com ou sem comorbidades que estão muito sintomáticas. Porém, é importante eu ressaltar que é uma decisão médico-paciente. Essa é uma orientação disponibilizada pela Secretaria da Saúde e a nossa equipe técnica, mas nós sempre prezamos muito a autonomia à decisão médica. Então, quem vai decidir e quem vai sugerir se o paciente se encaixa nos critérios
ou não, ou tem indicação de testagem, é o médico durante o atendimento. Por isso que nós solicitamos que as pessoas sejam verdadeiras, que elas realmente busquem atendimento porque estão doentes, precisando de uma orientação médica e necessitando do manejo adequado para o tratamento desses sintomas. Vanessa, esse é o público que mais tem positivado, um público que está mais vulnerável e, por isso, precisa dessa atenção especial? Também, Laura. Nós, no início do ano de 2022, nós estivemos aqui e falamos um pouquinho do perfil dos pacientes que buscavam atendimento. Hoje eu posso afirmar que o perfil mudou um pouco, tá? Lá no início nós tínhamos muito mais um público adulto jovem, né? Hoje já não é mais esse público somente. Nós temos um número muito significativo e crescente de adultos e jovens, mas também temos idosos, temos muitas crianças contaminadas e isso é algo que preocupa muito os pediatras da nossa cidade, até porque nós estamos em vésperas de iniciar o ano letivo, né? Nós temos gestantes contaminadas. Então, hoje o público ele é muito diversificado. Então, mais um motivo, né, para que as pessoas sigam se cuidando, sigam atentas e busquem o atendimento se realmente existe a necessidade de atendimento médico e de tratamento dos sintomas. A gente comentava, antes de entrarmos no ar, né, sobre o quanto a contaminação familiar também tem preocupado, porque muitas pessoas estão se contaminando dentro das próprias casas ou até no trabalho, enfim, onde é essa contaminação. E, a partir disso, a gente entra em uma dúvida que tem sido muito recorrente a partir dessa nova mudança nos critérios de testagem do município, que é a questão do critério clínico epidemiológico, que tem aparecido nos boletins epidemiológicos e é um termo novo para a comunidade. Como é esse critério de afastamento? Quem se encaixa nele, né? E qual é a conduta da secretaria para definir isso? Laura, o clínico epidemiológico ele existe em todas as recomendações e orientações que nós recebemos desde o início do contexto pandêmico, lá em março de 2020. Porém, ele não era tão colocado em prática porque nós tínhamos teste, né, suficiente para que a gente pudesse estar testando e laudando o diagnóstico do paciente, bem como o atendimento ali era conduzido. Agora, nesse plano de contingência, nessa necessidade de otimização, né, de testes e também de recursos humanos, porque a nossa equipe tem um limite de atendimento, pensando nisso tudo, o clínico epidemiológico está sendo colocado mais em prática. O que é o clínico epidemiológico? É aquela pessoa, né, com sintoma gripal agudo ou com síndrome respiratória que convive, né, ou teve contato nos últimos 7 dias com alguém que positiva por teste antígeno ou por teste PCR. Então, isso é o clínico epidemiológico. Vamos colocar um exemplo para que as pessoas possam entender. Eu moro com 5 pessoas. Eu iniciei com sintomas respiratórios, eu busco o serviço de saúde e eu positivo por teste antígeno, certo? Ou por PCR, de acordo com o que o médico vai orientar. 3 dias depois, os meus irmãos iniciam com sintomas respiratórios. Eles vão buscar o atendimento, mas a indicação é que o médico não teste toda a família, mas ela isole e ela trate os sintomas como clínico epidemiológico positivo, em função desse contato com o caso positivo. Aproveitando, né, essa colocação, Aura, nós estamos observando que as pessoas não estão cumprindo isolamento domiciliar. Isso é muito grave, porque contamina em massa, né? E aí é os famosos cluster familiar, que nós já estivemos falando em outras oportunidades. O prefeito Valdemar já falou muito sobre essa contaminação de núcleo familiar, e é algo que hoje nós estamos vivenciando e de forma nítida e clara. Os próprios pacientes trazem para nós: ai, mas a minha familiar positivou. Cumpriu o isolamento domiciliar adequado? Não. Logicamente, essa família vai estar toda contaminada. Ou, né, por teste antígeno, ou vai ser conduzida como clínico epidemiológico positivo. Então, é importante que as pessoas, né, atentem para as orientações médicas, as orientações do sistema de saúde local, para que a gente realmente evite e consiga conduzir toda
todo esse contexto que é crescente e nós não temos uma perspectiva de como vai se comportar nos próximos meses. O que cabe acreditar é que as pessoas tenham um pouco mais de consciência e a gente tente diminuir a velocidade dessa transmissão. Dentro dessa questão dos sintomas também, a gente comentava antes em relação ao perfil da doença, de quem está se contaminando, falando um pouco dos sintomas mais comuns, o que tem se apresentado nessas últimas semanas dentro dos pacientes que têm buscado o atendimento? O perfil mudou muito, tá? Mudou desde dos sintomas relatados e evidenciados até o período de sintomatologia. No início lá do contexto, até 2021, nós percebíamos que as pessoas ficavam por um período mais longo com sintomas. Hoje é um período mais curto, né? Em torno de 5, 7 dias. Algumas pessoas passam dos 7 dias, mas a maioria delas relatam que entre o 4º e 7º dia os sintomas já estão desaparecidos ou bem menos intensos. E os principais sintomas que nós conseguimos acompanhar pela triagem, pelo acolhimento, até pelos atendimentos médicos, é dor de cabeça, cefaleia, muitas pessoas relatam isso, muita dor de garganta, né, e fadiga muscular. Mialgia, que a gente chama nos termos técnicos, dor no corpo, dor nas articulações, dor muscular. Então, basicamente, são esses os sintomas. Também chama atenção a febre, né? Principalmente em crianças. Alguns referem febre, né? Calafrios, e se percebe, se identifica que as crianças estão fazendo febre com temperatura alta também. Então, é algo que mudou um pouquinho e que realmente nos chama atenção e que mais um motivo, né, para as pessoas atentarem para aquela dor de garganta e acham que foi o ar-condicionado ou acham que foi o ventilador. Fiquem atentos, porque se passa despercebido, sim. Falando um pouco também sobre antigamente tínhamos uma sintomatologia muito mais pesada que levava a maior número de hospitalizações, né? Hoje estamos nessa terça-feira com apenas 3 internados no hospital. Eles não apresentam agravamento, pelo que a equipe nos passou, e um morador está internado em outro hospital fora de Veranópolis, né? Um morador de Veranópolis. Como tem se conduzido também, analisando essa questão das hospitalizações no município? Reduziu muito, né, Laura? Assim, em outros períodos, quando a doença era mais agressiva. Hoje, nós, considerando o número de busca por atendimento e de pessoas que estão positivando, tanto por teste ou clínico epidemiológico, nós teríamos um número muito maior de hospitalizações, mas graças à vacina, nós podemos dizer que esse indicador diminuiu. Os 3 pacientes que estão em Veranópolis estão bem, são pacientes que estão sendo acompanhados, né, de uma forma mais detalhada, enfim. E o paciente que encontra-se fora do município é um paciente que já tinha comorbidades, né, doenças de base, e que se contaminou com Covid e necessitou ser transferido para o hospital de referência em função da especialidade. Mas isso é uma notícia que tranquiliza um pouco, sabendo que lá em março, né, nós tivemos períodos muito turbulentos e pessoas que estavam muito graves e realmente que chegaram, né, a ir para a UTI, alguns voltaram, outros infelizmente não, e até alguns não tiveram essa oportunidade. Então eu acho que nós já tivemos uma experiência muito negativa e uma experiência que deve ser lembrada e discutida sempre que possível, no intuito da gente sensibilizar e reforçar que a pandemia segue, né? Talvez agora com um agravo menor, né? Mas a transmissão está alta e isso deve ser atentado, principalmente para que a gente possa seguir se cuidando e pensando em quem convive conosco, em quem nós amamos, em quem nós desejamos que 2022 possa ainda ser um ano diferente e que possamos todos colocar em prática todos os nossos desejos e os nossos propósitos. E Vanessa, pensando nesse ano melhor, né, que a gente tanto projetou,
Já temos alguma projeção de melhora nesse cenário? Olha, Laura, a saúde ela não faz planejamento por muito tempo, né? É algo que eu estou inclusive colocando isso em prática na minha vida pessoal, porque tá difícil, né? A gente não consegue pensar muito distante. Os nossos planejamentos todos são a curto e muito poucos a médio prazo, né? Justamente porque tudo isso depende do comportamento social. Então, ainda estamos, né, colhendo os frutos do Natal, do Ano Novo, do período de férias, que as pessoas acabam viajando, circulando, aglomerando com mais facilidade. Então, a gente deixa a nossa sensibilização aqui e compartilha esse nosso sentimento. Não temos como prever, né? Nada, um dia de cada vez, uma semana, semana em semana, e vamos discutindo, vamos avaliando. Mas o meu desejo para esse ano é que a gente possa ter dias muito mais tranquilos e que a gente possa falar de outros assuntos, que a gente possa colocar em prática outros projetos que com certeza vão atingir a nossa comunidade de uma forma muito mais positiva, né? Muito mais agradável do que hoje. Nós estamos tentando manter o básico, né, no município, que são atendimentos eletivos, situações agudas, e centralizamos novamente os atendimentos e sintomas respiratórios. Isso requer uma logística, requer uma dedicação exclusiva nessa organização de equipe, até porque, como eu disse anteriormente, nós estamos com uma equipe cansada, sobrecarregada. Não é só isso, nós temos campanha de vacinação, nós iniciamos a vacinação das crianças, dos adolescentes, e nós precisamos continuar. Então, é algo que nos deixa um pouco aflitos, mas eu tenho certeza que a gente vai superar essa situação novamente com a ajuda de todos, e já deixo meu agradecimento também à Rádio Estúdio, que sempre abre as suas portas de forma gentil e nos recebe para compartilhar informações pertinentes em relação à nossa saúde do município. Com certeza, esse recado que tu deixas, Vanessa, é sempre muito importante, porque ele traz a realidade que vocês estão vivenciando. Quase estamos entrando no terceiro ano, né, dessa vivência. Então, nós nos colocamos sempre à disposição para contribuir com a Secretaria de Saúde, com o Poder Público, porque essa situação realmente é possível de evitar, de superar, e esperamos que isso passe logo para voltarmos a esse tempo de normalidade e de esperança que a gente tanto projeta para 2022. Muito obrigada. Eu que agradeço, e vou aproveitar para reforçar e para convidar e para convocar, então, os pais, as crianças que ainda, né, não levaram os seus filhos para vacinar. Essa semana nós temos vacinação, né? Dose 1 pediátrica no dia 2, amanhã, quarta-feira. Então, agendamento através do Agenvac 3441-9340. E essa semana toda nós temos cronograma de vacinação, inclusive hoje, né? Nós temos a terceira dose no posto de saúde central. E hoje, olha só, um diferencial para a nossa comunidade, no intuito de possibilitar para aquelas pessoas que não conseguem buscar durante o dia, vacinação de dose de reforço hoje, no central, das 16 às 19 horas. Então, algo que a gente diferenciou aí para estar atingindo um público que tem dificuldade de ir durante o dia. E a dose pediátrica está em que faixa etária já? Nós estamos de 9 a 11 anos, sem comorbidades, né? Então, pais, mães, crianças, atentos que essa semana teremos, então, dose 1 para crianças de 9 a 11 anos sem comorbidades. Notícia boa, né? Começar o ano já imunizado, um pouco antes da volta às aulas também, para garantir essa segurança, né? Vanessa, muito obrigada novamente por nos atender e conte com a gente sempre. Obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Nós temos esse papo disponível na íntegra no Facebook da Rádio Estúdio, e muito obrigada, boa semana.